Então eu vou fazer a leitura hoje do capítulo 14 de Mateus, né? E eu que vou ler aqui. Então vamos lá. Nesse tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que foi ressuscitado dos mortos. É por isso que os milagres se realizam nele. É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Isso por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: Não lhe é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, que considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio deles e agradou a Herodes. Por isso, este prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. E atiçada por sua mãe, ela disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que a cabeça fosse dada a ela. E mandou cortar a cabeça de João na cadeia. A cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que levou a mãe. Então os discípulos de João foram, pegaram o cadáver e sepultaram. Depois foram contar a Jesus o acontecido. Ouvindo a notícia, barco, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse: Não é preciso eles irem. Vocês é quem devem dar-lhes de comer. Eles disseram: Não temos aqui nada, mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam aqui para mim. Em seguida mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e, partindo os pães, os abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e com os pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram era cerca de 5.000, homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles e caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: É um fantasma. Gritaram de medo e disseram: É um fan... Não, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: Venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: Tu és verdadeiramente filho de Deus. Tendo passado para outra margem, chegaram a Genezaré. Quando os habitantes desse lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região e levaram a Jesus todos os doentes, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na barra de seu manto. Todos os que tocaram nele ficaram curados.
Esse foi o capítulo 14. Amém. Muito bom. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. É assim que a gente faz. É... Vamos lá. Então, aqui começa contando essa história do Herodes, né? Do tetrarca do Herodes. Sim. E tinha uma mulher também que tinha a ver com Herodes, eu não sei se era exatamente a esposa dele, que era seguidora de Jesus, né? Não tinha? Não que eu me lembre. Pedro, você lembra de algo? É, não, não. Na Bíblia eu não sei se tem, mas eu acho que na série que tinha, né? Parece. Na série tinha. No The Chosen, né? Eu não sei se eu lembro que É, eu vi o Rodrigo Silva falar alguma coisa sobre também. Isso, sobre essa história. Eu não me lembro. Mas, sei lá, é algo que. É algo a se perguntar, né? Porque tinha uma relação até que próxima. Olá, a porque Esther entrou. Hum. Boa noite. Boa boa noite. noite. Então, Eu É, não. você vê que Herodes ele ficou meio triste quando a filha de Herodias pediu a cabeça dele, de João, né? Então, você vê que ele ficou meio triste, então parece que ele tinha algum carinho apesar das desavenças, né? Mas Ou não ali. sei se é carinho talvez. ou se era remorso, né? Sei lá. Eu acho que ele considerava João profeta também, porque, tipo, João falava as coisas pra ele que Uhum. ele gostava de ouvir, talvez. O que fazia ele ter hum, uma boa interpretação do futuro. O que você acha, Gabi? eu não sei, porque ali, ali no início, né? Antes da parte que menciona que ele se entristeceu, ele já procurava matar a João por falar o que ele não queria ouvir, né? E ele só não fez porque o povo considerava como um profeta. Então, eu não sei se há muita consideração. Eu acho que é mais um remorso mesmo. Ele se entristeceu porque também ele, não sei, é um remorso. Ele não queria que fosse por aquele motivo. E ele também temia, né? Ele temia o povo. Eu acho, eu creio nisso, né? Com base no que está escrito. O que que você acredita, Esther? Amiga? É que eu não sei, que eu acabei de chegar. Do que vocês estão falando? Ah, tá. A gente tá no capítulo, verdade, a gente tá no capítulo 14 de Mateus, falando É. sobre a parte de João Batista, que a Herodias dançou e pediu a cabeça dele, Herodes. Não poderia Mas João retroceder a Batista promessa. Hã? foi ressuscitado dos mortos? Não, não. Não há menção disso, né? Que ele. Porque aqui tá escrito, né? Ele é João Batista que foi ressuscitado dos mortos. Ah, não, não. Isso daí era o que as pessoas acreditavam. Era tipo um falatório, sabe? Ah, contos. É, mas ele não era ressuscitado e quando partiu também não voltou mais. Ele descansa ainda no Senhor. E você? Pedro, quer fazer alguma consideração? Não, é isso mesmo que vocês estão falando. Tá falando assim que quando ele, quando João repreendia ele tá escrito aqui que ele queria matá-lo, né? Mas ele tinha É, medo porque o povo tinha ele como profeta. Então ele não gostava de algumas coisas que João condenava, né? Então a questão de você ter um relacionamento entre entre família, né? Não é algo certo não é moral perante a Deus. Pode ser moral para outras religiões, né? Que não tem uma regra, mas a Bíblia tem essa regra. E Herodes não achava, tipo, achava correto, né? Ter relação, assim, né? E e aí agora João eu Batista tenho. criticava.
Hã? E eu tenho uma dúvida, né, também. A, a menina que dançou, a filha de Herodias, Herodíades. é, aqui tá Herodias. Aqui tá Herodíades. Herodias. Pode ser não sei, uma outra forma de falar. Mas essa menina, né, que dançou, ela Hum. era, ela não era filha de Herodes. Me parece que ela era enteada dele, é isso? Ou era filha mesmo com Herodias, filha de sangue? Porque me parece que Aqui ele era fala que ela era padrasto mulher de dela. Filipe. Hã? Aqui fala que ela era mulher de Filipe, o irmão de Herodes, e essa menina Era... provavelmente era filha deles, né? Filipe com Herodias. Não, peraí, repete de novo, não entendi. Aqui fala que Herodias era mulher de Filipe, o irmão de Herodes. Ah, então era sobrinha Então, dele. isso. Ah, entendi. Ah, entendi. Então a menina que dançou era a sobrinha de Herodes, porque ela era filha de sangue do irmão dele, mais a cunhada dele, né? Aí Herodes tendo um caso com a mulher. É, ele teve um caso com a cunhada e eu só É. estou utilizando os termos parentescos de hoje, só para ficar claro, né? Então ele basicamente teve um caso com a cunhada e Ratinho. ainda se agradou da sobrinha, né? Isso na nossa sociedade é algo super comum, né? Relacionamento aberto. Exato. É um absurdo, né, no cristianismo. E aí João Batista apontava Mas Uma coisa que quem eu não acho engraçado, né? gostava? Porque Diga. uma coisa que eu acho engraçado porque a gente vê as igrejas criticam bastante a questão do homossexualismo, ou homossexualidade, né? Uhum. Mas não pega no pé de, tipo assim, de divórcios e, e segundo, terceiro casamento que muita gente tem aí, né? É uma coisa condenável, não pode, né? É, Ou teria que ser Exato. a exceção das exceções, mas a gente vê hoje que é a regra. O divórcio, a maioria dos líderes religiosos já são divorciados, né? As pessoas no mundo, quase todos são divorciados, são poucos que Ei, se mantêm no casamento, né? líder religioso da minha igreja não é divorciado, não. porque não pode É, nem se eu casar, não né? caso. Não tem como se Ah, divorciar sim. se não pode casar. Exatamente. Ele é casado com Jesus. Pois é, ó, que tragédia, Mas né? aí Porque traz Jesus, Jesus pegando as crianças, né? Aí não dá certo também. Ah, pelo amor. Aí traz Jesus com as crianças é pior, né? Mas tudo bem. nossa, Pedro se saiu numa terrível agora, hein? Exato. É, que a Record Esse disse. coroinha, coitado. Não vai ser coroinha, né? Enfim, a Record disse. Da Inês até É, perdeu o rumo. Vai, e da Inês, aí, se recupere aí. não, eu não vou responder coisa baixa. Você que começou. Tava de boa. Ele não Então, aguenta. não acho que pastor é tudo vagabundo. Deixa eu Não ver, falei vamos lá. todos. Não falei todos. Eu acho que a maioria é Eu continuo. vagabundo. Não, tô brincando. Vamos lá. Deixa eu ver. É absurdo. Herodes, aí então o que aconteceu? Aí ele prometeu dar o que ela queria porque ele tava bêbado, provavelmente, e viu a menininha dançar lá, né? Minha menininha de 18 anos dançando pra ele, se agradou muito, resolveu Sim. dar o que ela queria. Aí a mãe dela, muito esperta, que queria a cabeça do João Batista, e aí A pediu mãe pra dela, ela, ele deu. mãe dela já tava num ressentimento, né? Porque ele, João Batista tava assim, né? Em termos práticos, espalhando, né, o caso que ela tinha com o cunhado. Aí acho que Sim. ela já queria calar a boca dele, né? Usando aqui uma linguagem mais atual. Queria Uhum. silenciá-lo e continuar com as práticas imorais. Então, exatamente. E aí, eles levaram a cabeça dele numa bandeja. Tem um filme que eu não esqueço mais, que é tipo, os caras meio que jogavam as coisas na população, sabe? Tem um filme da vida de Jesus.
E aí eles jogaram o corpo de João Batista junto com a cabeça dele. Cortados. É um Nada que filme não bem tem como a antigo, gente né? fazer. É bem antigo esse filme. É aquele que É, eu Jesus, sei tipo, qual que é. aparece como um brilhante, sabe? Ele é meio que intocável nesse filme. Não é o Jesus do The Chosen que tá na correria com a galera. Sim, sim. É outra coisa, entendeu? É, a O gente The vê que. Chosen. Pode falar, Pedro. Não, pode perguntar. Não, era uma pergunta assim, bem básica, né? O The Chosen, ele é, é uma adaptação moderna, né? Da pessoa de Cristo, da forma de se relacionar com o homem. Sabia. É, É isso? Não, não é, é. Não. não, É é moderno, uma. na verdade, é uma releitura, né, do que seria a história real, É porque, mas assim, ela os filmes de Jesus sempre é uma coisa meio robotizado, muito né? mística, É aquilo robotizado, ali, tipo, ele faz aquilo ali, beleza, você vê um negócio meio superficial. é. Mas o The Chosen traz ele mais humano, como deveria ser, como provavelmente foi as atitudes de Sim, Jesus, algo mais humano, entendeu? Não aquele Uhum. estereótipo Mas não tem nenhuma muito. heresia, não, né? Aquelas adaptações absurdas Não, que ninguém não, nunca nem viu. não tem, e não. quem foi consultado, tipo, os três principais religiosos que foram consultados para isso, foi um judeu messiânico, ou seja, que acredita que Jesus foi o Messias, Uhum. foi um pastor muito conceituado de uma igreja evangélica protestante dos Estados Unidos e um padre católico. Os três fizeram a consultoria pro filme e os três em Uhum. conjunto. Então é uma obra evangélico-friendly, católico-friendly e judeu-messiânico-friendly também, entendeu? Que interessante, eu vou começar a assistir. Você não assistiu até agora? Não, é porque eu vi aquela coisa tão moderna, eu tive um preconceito, né, literalmente. Falei, isso aqui deve estar cheio de absurdos, heresias e coisas que Jesus nunca Eu nem disse, nunca tive. fez. Você sabe que a gente sempre tem o preconceito antes de assistir alguma coisa desse tipo? Eu nem tinha essa visão, eu tinha uma visão diferente da sua. Antes de assistir, eu falava, Hum, não, é outra história chata pra caramba. Mais um daqueles filmes de Jesus, sabe? Deve ser hum. chato. Eu vou ficar enrolando. É nada, eu comecei a assistir melhor que Game of Thrones. Vai, é muito bom. Uhum. Muito bom. Recomendei pra uma galera da igreja. Ficaram falando a mesma coisa. Eu não sei se vou assistir e tal. No dia que assistiram, me ligaram. Falaram, nossa, é incrível. Você mudou minha vida. Não sei o É que. na É assim, é Netflix? bonzão mesmo. Não, é da plataforma própria deles. Própria de É, quem? no YouTube já tem. Deles, é o aplicativo deles. É de graça pra todos, Gabi. Isso é verdadeira democracia. É de graça e para todos. Ah, E funciona. Não é que nem o SUS. Falando besteira aqui. vou, É, vou querer depois, me mandem se puderem essa plataforma. Gabi, pode assistir sem medo, viu? É? Eu. Uhum. ela que me recomendou. Então, Ah, se eu tô assinando embaixo, você já sabe, né? então é bom mesmo. Então o negócio tá fiel à Bíblia. Não, Tá é o que eu fiel falei à pra Bíblia. você, tipo, se teve a consultoria desses três caras aí, você sabe que é uma coisa correta do ponto de vista judaico, que eu acho que é o mais importante, inclusive, né? Que a gente tá falando de uma história que Hum, acontece contextualizada naquele meio. Aí está uhum. falando de, tipo, correta do ponto de vista católico, que é uma igreja de 2000 anos, e está falando que é correto do ponto de vista de outras pessoas também, de 500 anos pra cá. E aí, então, é correto em todos os sentidos, né? De quem são as outras pessoas de 500 anos pra cá? Aí tem um monte, né? Tem Universal, tem Tem os Adventistas, protestantes. tem. Todos são, né? Eles todos se denominam dessa forma. Mas voltando ao nosso texto aqui, então. Dadas as recomendações aí. Muito bom, É agradeço. legal Vou entrar nessas seguir. tretas. Sabe quem gosta dessas tretas? O Pedro. O Pedro vira e mexe me manda uns debates muito loucos de treta, assim, teológica. É bem Mas legal. você não vê? Eu te mandei um também, você não viu?
Olha, eu vi ou não vi o que você me mandou? Não vi? Eu vou assistir, Gabi. Vou assistir. Esses dias eu tava muito na correria. Inclusive, quando você me mandou, eu tava no meio de uma correria muito grande. Mas agora eu tô com mais tempo. Daqui pro fim do ano, eu tô um pouco mais tranquilo. Eu vou assistir. O que o Pedro me manda, eu assisto tudo na hora pra já não perder, já, entendeu? Já comentar as coisas. Beleza. Então vamos lá. Levaram a cabeça dele, né? E Foi. sepultaram ele depois e foram contar pra Jesus. Tá. Posso fazer um adendo? É, É bem rápido mesmo. versículo Eu tô, 13. Hum. tô visualizando aqui que em Mateus não fala da tristeza de Jesus, não fala que Jesus ele chorou. Eu acredito que nos próximos evangelhos fala sobre Ah, isso. é? Mas eu dei falta dessa passagem aqui, que Jesus se entristeceu com a morte Hum. de João. E se eu não estou enganado, ele Falar chorou onde? também. Lucas? Não, agora eu não vou me lembrar. Não vou me lembrar. É que eu dei falta dessa passagem porque ela tem em um dos evangelhos. Mas só não está no de Mateus. Agora eu sei que não está em Mateus. Mas fala da tristeza de Jesus. Aqui, porque aqui pula direto, porque Talvez seja João, né? Porque. Talvez seja João, porque Lucas não tem esse objetivo de contar esse tipo de detalhe. E Marcos é o evangelho mais resumido que tem. Então talvez seja em João. Mas ok. E aí, ele foi para um lugar deserto e afastado. Só que não deu certo ele ir para um lugar deserto e afastado, né? Porque as multidões vieram seguir ele. exato, Aí ele desembarcou e viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. exatamente. E tá falando, desembarcou, compadeceu-se dela e Eu tava curou. procurando aqui, eu não achei a passagem do que Jesus chorou. Não entendi. Eu procurei nos outros. Tava procurando aqui nos outros evangelhos, mas eu não achei esse trecho de que Jesus chorou. Então não deve estar como chorou, mas diz que ele se entristeceu muito com a morte de João. Fala da tristeza dele ao saber que João Batista morreu. Aham. Tem, né? Que eu lembro. É que aqui em Mateus pulou direto para o encontro dele com as multidões. Mas é que também É que não é o objetivo, né, o de único Mateus. o lugar que fala que Jesus chorou é quando Lázaro morre. É Hum, verdade. Então tô confundindo aqui. É. Eu não lembro, eu é, só lembro dessa passagem mesmo de Lázaro, né? Agora Tá essa em de João João, né? Batista não. De João Batista ele só se retira mesmo. Uhum. É, uma, um ponto interessante aqui, né? Que hum, João, como primo de Jesus, estava preso. Aí João também estava triste, porque até foi num capítulo anterior que a gente leu. João pergunta se Jesus era mesmo aquele que ia vir, né? Enviado por Deus, o Messias, porque ele estava preso, né? Ele era um grande líder, ele estava preso. E Jesus não estava fazendo nada por ele, não estava fazendo nenhuma revolução nem nada. E aí você vê que ele, além de passar por essa agonia, né, de estar preso, ele morre decapitado. E aí você uhum, vê que logo quando Jesus fica sabendo disso, o que ele faz? Ele se retira para um lugar deserto e num caminho depois, um monte de pessoas, uma multidão vai atrás de Jesus por milagres e Jesus realiza esses milagres, né? Fala assim, uma grande multidão, Jesus viu, né, sim. essa grande multidão e se compadeceu dela e curou os enfermos. Aí fica aquela coisa, né, tipo, muitos líderes evangélicos pregam que Jesus faz isso, faz aquilo, que se não tem esses milagres você não tá pedindo certo, né? Mas você vê o oposto, você vê assim que quem era muito próximo de Jesus acabava acontecendo alguma coisa, não necessariamente a pessoa não é de Deus, ela foi amigo de Jesus próximo, né?
Em relação a outras pessoas, recebiam curas, milagres. Então você vê que o trabalhar de Deus não é da nossa, não é o que a gente pensa que vai ser. Porque Deus, ele Sim, age da maneira dele, né? Não é, se você é de Deus, você vai ter isso, você vai receber isso, né? Se você fizer isso, como se fosse uma recompensa por algo que você faz, né? Se você é sim, amigo de Jesus, se você devolve o dízimo, se você vai na igreja, você é abençoado. Não, assim, esse abençoado não é o espiritual que eu tô falando, mas é abençoado material, né? Que é abençoado de sim. fato todos os crentes são, né? Mas É, mas materialmente ou fisicamente não tem nada a ver. isso aí também é um caminho de Deus, né? Mas existem muitos testemunhos de pessoas que começaram a receber muitas bênçãos materiais depois que começaram a devolver o dízimo. Sim, não tô falando que não tem. Eu tô falando assim, não é uma condição para se receber, entende? Ah, Então, por sim. exemplo, Bom, você não vai ver sei. milagre de Deus, aí é uma coisa que eu acredito. Mas existem debates sobre isso, que eu até estava assistindo recentemente, né? Se em outros lugares, outras religiões, Deus opera milagres, né? Hum. Então eu acredito que sim, porque Ah, sim. a pessoa que está em outra religião, mas Deus quer usar aquela pessoa para algo da vontade dele. Então, muitos milagres que acontecem em várias igrejas por aí podem ser de Deus. Não Uhum. necessariamente o diabo faz o milagre, né, nessas religiões, o espiritismo, umbanda, sabe? Então, eu Sim. acredito que Deus opera milagres sim, em alguns lugares, desses lugares, ainda que as religiões vão atribuir esse milagre a uma entidade, mas não é assim. Deus está vendo muito mais do que aquele momento, como acontecia com alguns personagens bíblicos, né? Aquela mulher que estava 12 anos sangrando. Aí Jesus chega e E, fala para ela que tudo que está acontecendo ali tem um propósito. Aí depois daquele propósito, Jesus faz o milagre. e aquela Então história tudo tá tem seu momento, uma relacionada com a pessoa. menina de 12 anos, né? Uma tava 12 Então, anos tipo, sangrando e Jesus curou ela enquanto estava indo curar a menina de 12 da outra anos. menina que tinha acabado de morrer. Quando Jesus chegou, estava morta. Então você vê 12 é que um Deus número bem age. presente. Deus ele tá lá em cima e ele sabe de tudo. Ele que tá agindo, né? Os passos, e não que a gente acha que tá aqui. A nossa visão é muito rasa, né? Deus está vendo o futuro, ele tá agindo de acordo assim, ó. Se eu fizer isso aqui Uma agora com ação, Pedro, lá no uma ação futuro que ele vai se transcende o tempo. relacionar com uma outra pessoa. Ele vai se relacionar com uma outra pessoa, ele vai se encontrar com uma outra pessoa e ali vai acontecer um milagre. Não agora que ele tá me pedindo, mas lá no futuro, né? Agora ele não vai É, receber esse milagre que ele tá pedindo, sabe? Então, o crente ele sofre muitas coisas ruins também. Não quer dizer que você está sim. sofrendo coisa ruim, que é que Deus está te punindo. Mas é porque Deus está deixando acontecer porque é para a glória dele. Agora, Uhum. como vai funcionar isso, a gente sabe, né? João Batista É, morreu. E aí? Mas ele ia morrer também. Todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus morreram. Estão todas mortas. Esses milagres são momentâneos. Então, a gente não tem que se focar nesses milagres pequenos. Né? exatamente. Exatamente. Eu tenho certeza que muitos que receberam esses milagres de Jesus nem vão para o céu, provavelmente. Que receberam, mas estavam aí, ó, foram viver a sua vida e morreram. Mas João Batista, que não recebeu algum milagre, com certeza vai estar no céu. Então é Tem uma bem passagem complexo. aqui Né? bem polêmica, na verdade, que já que vocês estão nesse ponto de João Batista, tem uma passagem aqui bem polêmica que diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver só onde eu anotei isso. Aqui. Achei. É Lucas, capítulo 7, versículo 28. Eu lhes digo,
entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Isso a gente leu, que é Mateus 11, né? Não, é Lucas 7. Não, sim, mas o livro de Mateus, capítulo 11, é o mesmo trecho. Ah, é? A gente já falou sobre esse versículo. Ah, entendi. Entendi. Beleza. E é isso que você falou, né? E aí, beleza, ele fez os milagres para essas pessoas, não que isso fosse converter elas, né? Que nem o Pedro falou. Ele fez milagres para essas pessoas que estavam pedindo. Aí ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É consenso aqui entre nós que isso aqui foi literal, certo? Uhum. Então tinha. Que nem ele conta aqui. Tinha 5 pães e 2 peixes. E ele multiplicou isso loucamente, assim, tipo, para 5.000 pessoas, certo? E sobrou vários 5 mil cestos? Não, 12 5 mil cestos, cestos não. 5 cheio. pessoas e sobrou 12 cestos, né? Só que é aquele cesto grande, né? Aquele cesto da época. Teve Certo, um. Esther? Gabi? Sim. Aham. Teve um rapaz no YouTube Sim. que ele comentou que Jesus não multiplicou, ele dividiu. Ah, teve um Assim, não, rapaz no não é YouTube a que mesma. falou isso? Não, mas não é a mesma coisa. Ele falou assim que. Acho que é no sentido socialista, né? Hum. Mas meu, Mas nada ele a era ver, porque católico? assim. Eu não sei, não lembro agora, faz tempo que eu vi. Mas aí você fala assim, meu, olha a viagem, né? Porque dividir, no sentido de dividir os 5 pães e 2 peixes, você vai dividir aqueles pedacinhos, mas eles continuariam sendo pedaços de 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez foi multiplicar aqueles 3 pães e 2 peixes, a ponto de saciar 5.000 pessoas e Uhum. ainda sobrar 12 cestos. Se fosse dividir Certo. e não multiplicar, vamos imaginar assim: você tem uma pizza, aí se divide em 8 pedaços, vai para 5.000 pessoas esses 8 pedaços, não sacia essa pessoa. Teria que multiplicar essa pizza para saciar 5.000 pessoas. Mesmo que você dividir em 5.000 pedaços a pizza, vai dar um pedacinho tão minúsculo que você não consegue nem sujar o dente. Então, nesse caso aqui foi uma multiplicação, porque ainda sobrou 12 cestos de comida. E deixa claro aqui Multiplicou, né? que todo mundo se saciou. Sim. Então aqui foi um milagre de Jesus de multiplicar mesmo. Ele multiplicou isso por 5.000 pães, né? 5.000 pães, 5.000 peixes, sabe? A Uhum. ponto de das pessoas ficar fartas, né? Então foi um milagre mesmo, não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Tá certo. Eu concordo. Porque tem teólogos que tentam explicar os milagres de Jesus, falar que tipo, os milagres de Deus como se fosse algo comum que dá para explicar pela ciência, e não dá para explicar pela Ah, não ciência. Milagre existe, não né? é É, impossível, entendeu? Não tem como isso aí você fazer isso realmente que Jesus fez. assim, isso transcende explicação científica. Exatamente. Nem é um objeto de estudo da ciência, esse tipo de coisa, né? Por isso que o socialismo nunca vai funcionar. O pessoal acha que vai dar para dividir e não dá para dividir, impossível. Só Jesus consegue. Não é nem esse o quesito, o problema é que o socialista ele é cientificista. Só que uma sociedade não vive de ciência. Só. Ela precisa ter uma questão de. São outras questões. A ciência, o método científico é uma forma
de ver se você tem a questão teológica, você tem a questão metafísica que transcende a ciência. Metafísica você usa para um monte de coisa, que é de Aristóteles, né? Então, é outra coisa, cara. Uma coisa muito legal que seria de você ler, Pedro, você que gosta e gosta de se aprofundar, seria a Suma Teológica do São Tomás de Aquino. Só que assim, ouvi dizer que é muito difícil a leitura. Não é para iniciantes. Uhum. Por isso que eu tô falando para você ler, entendeu? Você não é um Aham. iniciante no tema. Mas disseram que é bem difícil. Então, fica aí a indicação. Eu quero ler um dia. Vou ler. Maravilha. Então, aí tem a parte do Pedro, né? Então, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, tem a parte do Pedro, que ele estava no barco, e aí Jesus chamou. E aqui, fazer de novo uma menção do The Chosen. O The Chosen colocou essa parte junto com aquela parte da tempestade. Porque aqui não fala que estava tendo uma tempestade no mar, né? Fala que açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ah, então sim. Tem a ver com a tempestade. Porque o The Chosen colocou isso aqui como se fosse aquele momento da tempestade, né? Que Jesus acalmou o mar, sabe? Ele coloca esse trecho junto com o do outro evangelho. Que é João, capítulo 6. Ou Marcos, capítulo 6. Mas beleza, esse trecho aqui também é bem famoso, digamos, né? Que o Pedro, ele perdeu a fé no meio do caminho. Ele foi andando sobre as É, águas junto com Jesus. E aí depois ele perdeu a fé e começou a afundar. é engraçado porque eles, quando viram Jesus, acharam que era um fantasma. Então você vê que a- essas. Como é que se diz? Crença de fantasma. Isso, essas crenças sempre existiram, né? Sim, sempre existiram, cara. Isso aí, tipo, é impressionante. E até em civilizações que não tiveram contato com civilização ocidental. Por ver indígena, tal, tem os espíritos da selva. E, tipo, os caras têm tinha, né, completa convicção disso. Então, é bem louco mesmo. O mitológico, a parte mitológica humana, ela já era muito bem desenvolvida, se a gente pegar aqui a Bíblia como referência, na época de Noé, entendeu? Nessas épocas aí. É bem louco. Já vi Coragem, várias sou eu. pregações sobre isso, né? Muitas pregações sobre esse trecho. Fala que Pedro falando, né? Se tu és Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus chama ele, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas também. Esse é João? Só que aí ele começou a olhar a força do vento e teve medo. Aí você vê muitos pregadores falando sobre essa questão de você sempre fixar seus olhos em Deus e Jesus e não nos problemas que ocorrem no seu dia a dia. A gente tem a mania de olhar os problemas. Uhum. Então a gente fica olhando o tamanho do problema e não o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é muito maior, só que a gente acaba olhando o tamanho do problema acreditando que seja maior que Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava indo Exatamente. até Jesus e viu o tamanho do problema que ele estava, numa tempestade terrível e tal. E aí automaticamente você afunda, né? E aí Jesus dá mais um ensinamento para os discípulos, que tem que olhar para ele, tem que continuar tendo fé, mesmo no meio da tempestade. Entendi. Exatamente. Diga, Gabi, que você ficou mais quietinha aí agora. Você tava super falante. Não é que eu tinha ido no banheiro, voltei já. Hum. Aí o Mas eu Pedro. concordo com o Pedro. Diga.
Não, aí o Não, Pedro pode. e Jesus subiram no barco, né? Não esse Pedro, o outro. E aí eles subiram no barco. E quem estava no barco se ajoelhou diante de Jesus, dizendo: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, assim, multiplicação de peixes e pães não convenceu ninguém, né? Não convenceu ninguém. Né? Não, isso aí, vamos ver. Vamos olhar mais, ver mais direito isso aí, porque não tá me convencendo aqui. Surgiu comida, opa, que isso? É, Pra vocês verem, né, que as pessoas viram de perto os milagres de Jesus e não foi o suficiente para a verdadeira conversão, é, exato. Exatamente. literalmente. Somente a fé que salva, por mais que você veja o céu se abrir, os anjos, mas só a verdadeira fé. A verdadeira É fé só em a Cristo verdadeira é fé. que Verdade. converte o ser humano. Eu contei pra Esther, acho que essa semana passada, uma história, que eu vou contar pra vocês também, bem curtinha. Tem a ver com isso, mas não tanto com esse trecho que a gente leu, mas tem a ver com esse sentido, né, que você tá falando. Acho que lá Uhum. pelo ano de 1500, mais ou menos, tinha um carinha um rei que ia ser batizado pelo bispo da igreja, né? Aí o bispo chegou e falou: deixa eu te batizar antes de você ir visitar Roma. Eu quero te batizar antes. Porque o bispo já tava pensando, ele vai chegar lá em Roma, ele vai ver lá no Vaticano uma puta negociata, corrupção, um monte de merda acontecendo. Ele fala, não, ele vai voltar, ele nem ferrando que ele vai se batizar. Então, assim, deixa eu te batizar antes, pra você não voltar e desistir, né, pô? Aí você já tá batizado, não tem mais o que fazer. Aí o rei falou: não, eu insisto. Eu quero ir pra Roma, eu vou pra Roma, e na volta eu vou ser batizado. Antes não vou. Primeiro eu quero ver. Aí o bispo perdeu a esperança. Falou, tá bom, né? Vai lá. Perdeu a esperança e tal. Aí o rei chegou, ele foi pra Roma, né? Ele voltou de Roma, tal. Não sei rei da onde, eu não lembro exatamente. Mas ele voltou de Roma e o bispo chegou pra ele, ele chegou pro bispo e falou, então, eu quero ser batizado. Aí o bispo falou assim, pá, quê? Mas por quê? Você não viu toda a desgraça que tá acontecendo lá, toda a corrupção, aquele monte de gente fazendo merda, você não viu nada disso lá no Vaticano, né, em Roma? Aí o rei falou assim: eu vi, é exatamente por isso que eu quero ser batizado. Porque para ter sobrevivido 1500 anos, só sendo guiada por Deus. Aí foi lá e batizou o rei. Ou seja, Aham. ele foi ter fé, né? Não, pô, tem a ver com o que a gente tá falando, não tô falando de outra coisa, pô. É, Desculpa, Gabi, se a realmente. gente tem mais 1500 anos de histórias para contar. É, É. Fazer o que, né? mas Tudo que é ruim acaba, vaso ruim não quebra, né? Tá aí a república, mas tudo bem. a Igreja Católica é uma monarquia. Ah, claro. A Igreja Católica é uma monarquia, o Papa é o monarca. Os padres e bispos são súditos. Se o Papa descer um decreto que os padres têm que voltar todos pro Vaticano, amanhã eles pegam um voo e vão. Eles não têm escolha. Eles são súditos do Papa. Vamos lá. Uhum. Mas a É, monarquia, ela não é. A monarquia, ela não é tipo, de descendência? Ou não necessariamente? depende. Exceto o Aí tem, Vaticano, né? tipo, não senhora. Tem vários tipos de monarquias. Então, tipo, tem o despotismo, é um tipo de monarquia. Exceto o Vaticano, porque o O Vaticano não é déspota, por. não senhora. É, Napoleão, por sim. exemplo, Napoleão era um déspota. O déspota, ele é um cara que, tipo, é- ele é muito bom e assume o trono por ser bom, entendeu? Às vezes pelo voto de uma assembleia, às vezes pelo voto de alguma coisa. Então, assim, o despotismo é uma forma de monarquia. Então, nem O toda monarquia é sistema. hereditária, entendeu? Mas Então, é no caso do justamente isso. Vaticano, no A caso do do Vaticano Vaticano, é eleito pelos bispos, pelo pelos cardeais. o monarca, os cardeais, o monarca é eleito pelos cardeais. Eu estava lendo isso ainda ontem no meu livro de ciência política, que aborda esse tema também, do Adriano de Antur, que eu recomendo. Ele fala É. que o Vaticano é a única instituição cujo monarca é eleito
pelos cardeais através de uma votação e o seu Hoje, cargo é até a morte. hoje sim. Hoje sim. No É, passado você hoje, né? teve a França, que já foi um despotismo. Catarina II na Rússia foi despotismo esclarecido, que tinha traços de iluminismo. Então, tipo, teve vários movimentos despotistas na história. O único que perdurou desde os primórdios até hoje é o Vaticano. Mas teve muita merda já. Teve papa que deu golpe em papa. Já teve 2 papas ao mesmo tempo. Já teve muita groselha. É uma igreja muito unida, né? Não tem divergência nenhuma, todo mundo se entende. Antigamente, né, misturava muito com o poder secular. Por isso que dava Ah, merda. eu acho. Hoje Parece em dia não até, se parece mistura. hoje, nossa. A igreja Hoje em dia, católica parece o jornal de amanhã, meu Deus. hoje em dia não se mistura tanto que perdeu muito lugar para a Igreja Universal no Brasil, que tem o segundo maior partido político da Câmara dos Deputados e o vice-presidente da Câmara, Pois é. né? Imagina se fosse a igreja católica. Tá todo mundo na fogueira. Tava assim. Eu não vou nem responder isso. Aí, beleza, ele chegou em Genezaré, certo? Então, ele foi para outra margem do rio, que eles chegaram depois desse negócio de andar nas águas aí e tal, eles foram para outra margem do rio. E aí espalharam toda a notícia pela região de que ele tinha chegado àquela margem do. Era do rio? Era o rio? Onde que eles estavam? No mar? Era no mar, né? No mar. Provavelmente no Mar Negro. No Mar Negro, não. Aquele mar que o Rio Jordão deságua, né? Aí essa eu não sei, É, não. o interessante nesse trecho aqui é que, mais uma vez, as pessoas tocavam na orla da veste de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Uhum. Aí fala que todos ficaram sãos. Então a gente vê assim que o Jesus aconteceu com os discípulos, quando Pedro caminhava, as pessoas passavam a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. E Paulo, parece que também alguém pegou uma pedaço da roupa de Paulo e levou para não sei na onde, e aí as pessoas também foram curadas. Não sei qual que é o trecho que fala isso, mas tem esses trechos que muitos evangélicos acabam pegando e fazendo a mesma coisa, mas aí já vendendo milagres, sabe? Então eles pegam pedaços de várias coisas, a rosa ungida, o óleo ungido, meia ungida, tudo eles ungem, a vassoura, travesseiro, tudo. Eles ungem Uhum. e aí vende para as pessoas. Fala, se tiver fé para comprar, você vai receber o milagre. Só que tem que ter fé. E a sua fé tem que ser praticada através do ato de caridade, de doação. Aí entra na mente Uhum. das pessoas. Eles falam assim, ó, se você. Quanto que custa um médico hoje? Você vai no hospital, você vai gastar 20 mil num tratamento básico. Mas se Deus é o médico dos médicos, quanto que você vai investir a sua fé para receber o milagre de Deus? Aí, meu, o cara entra na mente da pessoa, a pessoa tá lá todo lascado na vida, vai dar o dinheiro que não tem para receber esse milagre. Uhum. Seja de 100 até 1 milhão, tá ligado? Aquela Andressa Urach chegou a dar tudo que ela tinha, milhões e milhões, né, para a Igreja Universal. Aí fica essa questão, né, até onde isso é misticismo, né, da parte do que está relatado na Bíblia, que você é curado através de tocar em alguma coisa, ou de fato acontece hoje em dia também, né? Costumo chamar de indulgência gospel. É as novas indulgências do século XXI. Você vê, o ser humano não muda, né?
passa-se o tempo e as práticas permanecem as mesmas práticas nojentas da venda, é, da venda de algo transcendental e espiritual. É muito triste. Então, Precisamos mas de uma pode nova acontecer reforma. isso de tocar em alguma coisa ungida, ou em tocar em alguém ungido e receber essa Exato. cura que os discípulos Só tinham? se Essa vo- é a dúvida. é por Jesus, né? O próprio Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele falou: vocês vão fazer isso no meu nome, né? Então é no nome dele. Então, por exemplo, se você acreditar muito em Jesus e para você um pedaço da roupa de Santa Catarina Laboré, por exemplo, tiver muito relacionado com a sua fé, tal, você tocar aquilo, por Jesus você vai receber aquele milagre, mas é porque você acredita que aquilo é algo intercessor entre você e Jesus. Entende? Então, quem faz esse poder, esse milagre, é Jesus. É a mesma coisa dos santos. Os santos, a gente pede para os santos intercederem por nós diante de Jesus. Que mais? Tem vários exemplos disso. As relíquias, por exemplo. As relíquias, elas têm a ver com duas coisas. Tem essa que eu falei, e tem a ver também com a questão do que foram o templo do Espírito Santo. Né? Então, a pessoa, ela acredita naquilo e recebe graças. Recebe graças. Entendeu? Então, Mas aí eu vou mais além. Eu hum, acho assim, é, é fato que a pessoa crendo verdadeiramente que Cristo pode curar, ela vai ser curada. Mas eu vejo assim, aquelas pessoas também que ela, elas buscam, oram, ou vão até Cristo com um único e objetivo fim de ser curada, e não como uma forma de glorificar a Deus, eu não acho que elas serão curadas, não. Porque eu vi muitas pessoas dentro da igreja que tiveram doenças terríveis, problemas, orava, buscava e nada acontecia. Aí eu te pergunto, Deus não gosta daquela pessoa, não quer? Eu acredito que ele esquadrinha as intenções do coração e se você não olhar para Cristo como, não, ele vai me curar, sim, mas porque ele é Deus. Então veja que o princípio é exaltar sempre a natureza de Cristo. Então, acho que uma pessoa hum, que vai até a Deus buscando a cura, porque ela sabe que a natureza dele o permitirá, então ela vai ser curada, porque é a fé. Quando Cristo fala, a tua fé te salvou, você olhou para mim e você acreditou que eu sou o filho de Deus e por isso eu vou te curar. Então a sua fé te salvou, tá curada. Agora, muitas outras pessoas não são curadas, porque não tem esse pensamento. Ou seja, não tem a fé. Eu quero ser curada e vamos ver no que dá. Muita gente não é. Via isso acontecer bastante. é. Vai muito do que a pessoa, qual que foi a missão de vida da pessoa. A questão dela ter enterrado os talentos durante a vida. A questão dela ter cumprido já o que foi planejado para ela durante a vida. Então, tem todas essas questões, né? Mas os objetos, eles sim são lembranças disso, sabe? Tem muita gente que. Não é porque é um objeto que é uma imagem de um deus pagão, tem nada disso. São objetos, por exemplo, aqui tem objetos que são ritualísticos, por exemplo, óleo de unção. Vocês foram na minha crisma. Na crisma, o padre explicou que o óleo de unção da crisma, ele é um óleo específico feito durante a Semana Santa, que é segundo o calendário lunar judeu, né? Então a igreja tem várias dessas tradições que remetem a Cristo, remetem à salvação. E É, aí, mas eu mandei para vocês. Ah, pode falar. não, só ia dizer que é, a Bíblia diz para a gente não fazer imagem e escultura, né? Não é só adoração, veneração. É imagens e esculturas mesmo, são objetos também, não.
Não se deve tê-los com o fim e o objetivo de crer que aquilo faz parte de uma intercessão espiritual ou conexão espiritual com Deus. Também não Mas se pode. você lê o Levítico, você tem rituais com óleos, com incensos. Então, Sim, assim, mas tipo, foi o porque próprio aquilo foi Deus que deu aquelas ordenado e aquilo instruções, tinha um significado. entendeu? Então você pode fazer unções hoje com óleos santos, esse tipo de coisa, porque para o ser humano é importante essa passagem de rituais. O próprio Jesus se submetia aos rituais judeus. Ele comemorava os feriados judeus junto com o pessoal. Tem passagens que falam sobre a festa das tendas, que ele foi para Jerusalém. Então ele ia, tipo, esse feriado judeu eu preciso ir para Jerusalém. Ele ia junto com a galera. Ele não ficava lá falando, não, só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parem de fazer isso. Não, ele não fazia isso. Ele ia Não, junto com a mas aí galera. você tá Ele confundindo cumpria um porque ritual os religioso. ritos, os ritos judaicos e as festas, elas por si só continham em si um significado que remetia unicamente a Cristo e a Deus. Agora, hoje nós vemos na Igreja Católica Romana que os próprios objetos são em si a forma de você se conectar a Deus, porque aquilo vai interceder por você, aquilo próprio vai te salvar. Nada Não, dos não é ritos, isso. nada dos objetos que os judeus Tem nada utilizavam, disso. eles criam que aquilo iam salvar ele. É Mas tinham diferente, eu objetos acho que impuros. um judeu pode até Tinham... esclarecer isso melhor. Então, na verdade, você pode se esclarecer isso melhor. Se você lê o Levítico, não, sem zoeira mesmo, tá? É Não, de eu já verdade. li da Inês, eu já Você lê o sei. Levítico, o Números e o Deuteronômio, você vai ver aqui que eles têm uma série de regras de pureza. E quando um objeto fica impuro e você encosta num objeto impuro, isso aqui pode estar relacionado, inclusive, a demônios. Entendeu? E por Sim, isso que hoje em dia tem rituais de purificação. Toda missa que eu participo, vai pessoas lá com o padre benzer objetos. E isso é muito importante. Porque, querendo ou não, não é que você vai colocar Jesus no objeto, não tem nada disso. Mas isso pode ser que um objeto que tenha sido feito com uma intenção errada com uma pessoa, ele deixe de ter essa intenção. Porque agora ele está benzido em nome de Jesus. Então, assim, existe uma importância muito grande nisso. E isso tem tudo a ver com os 3 últimos livros da Torá, que são os 3 últimos livros dos nossos 5 primeiros livros. O que você acha, Pedro? Tô brisando muito aqui? Não, não tá. É por isso que eu puxei essa reflexão. Que às vezes esse trecho passa batido, mas quando a gente vê todo o contexto, como eu falei lá de Pedro, de Paulo, então assim, a gente parte do princípio de que a gente não pode trazer essas, como é que se diz que eu tinha falado? A palavra é superstição, Uhum. essas coisas, magia, essas coisas assim para a religião. Mas tem esses trechos que dão abertura para isso, né? Como o Danés também falou do não, Levítico, da sim, questão da mas eu vejo da unção. seguinte forma. Não, não vejo, né? A Bíblia também descreve. Em determinados momentos da história do povo judeu, Deus permite que o templo seja destruído e que os elementos, né, os objetos sejam levados. Por quê? Porque o povo se perdeu completamente no sentido que Deus queria que eles compreendessem. Então, Uhum. assim, se é sagrado, se deve ser assim, por que que Deus permitiu que templos fossem destruídos, os objetos fossem despojados, para que Deus mostrasse para o povo que o elemento em si não é aqueles objetos, não são aqueles ritos, mas a mensagem que o Deus Israel gostaria que o povo hebreu entendesse. E quando aquilo se tornava idolatria diretamente aos objetos, tomando o lugar do próprio Deus, ele permitia que fosse destruído e levados para outras nações. Me parece que assim, aí a minha opinião nesse tema é que parece Hum. assim, quanto mais menos conhecimento das coisas de Deus você tem, então mais 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 é tendência à necessário que idolatria. Deus
Não que seja idolatria, mas, tipo assim, você precisa pegar, palpar alguma coisa para encaminhar a Deus. Essa é aquela pessoa Concordo. que está entrando na fé e tal, está conhecendo. Eu acho que Sim, da Sim. Inés falou, né, que essas coisas das imagens, simbolismo. né, do crucifixo, simbologia, para você conhecer Sim, aquilo. Então, para aquela pessoa que é leiga, eu acho que é válido, né? Mas que para É quem já é uma muito porta de entrada. interessado, o foi o que você tinha comentado simbologismo, uma vez comigo. sim, eu concordo totalmente. Tem uma cruz na minha igreja É, também. Agora, o que eu não vejo a Igreja é, Católica corrigindo é quando esses simbolismos se tornam propriamente os objetos de adoração ou forma de intervenção divina ou alcance espiritual. Se não houver esse esclarecimento, me desculpa. Se você introduzir como simbolismo a priori, quando a pessoa não tem muito entendimento, tudo bem, mas você precisa depois ensiná-lo. E eu não vejo a Igreja Católica esclarecendo isso posteriormente. Me desculpa. É porque que não vai. o povo de Israel, ele ficou 500 anos escravo no Egito, que era totalmente pagão, né? Então eles Exato, se perderam exato. muito. E, Aí depois e Deus precisava teve se que. esclarecer. Aí você vê que Deus precisou colocar muitas regras, leis, Sim, sim, muita coisa. exatamente. Que é para Então aí eles você parece que eles mudar o precisavam entendimento. disso, Sim, eu concordo né? totalmente. Só que é, eles precisavam daquilo a priori, é, mas depois eles se perderam completamente no entendimento a priori daquilo. E Ah, aí sim. que vem os Então, castigos, aí que ô vem os Gabi, problemas. eu concordo com o que você falou sobre Simbolismos eu acredito, viu? Eu acho que que são o povo essenciais. judeu, eu acho que é o povo que mais tem simbolismo, né? Tem Sim, os símbolos, objetos, etc. Eu só não me recordo na história do povo judeu de um momento em que eles idolatraram os próprios objetos instituídos por exatamente. Deus. Eu não me lembro. Eu Mas eu também não. lembro de vários momentos que o povo foi destruído, teve a sua terra invadida, etc., por conta da idolatria a outros deuses, né? Mas Sim, sempre existiu um respeito muito grande, que chega a ser quase que beira a devoção, de tudo aquilo que foi instituído pelo próprio Deus, né? Então eu não acho que Deus tenha sim. permitido que tenha sido roubado, etc., porque o povo tem adorado aquilo, mas sim por causa do pecado e da idolatria do povo ao que não era de Deus, sabe? Por exemplo, Mas é exatamente a isso. Baal, a Moloque. Você tem, por exemplo, um rei que sacrificou o próprio filho a um deus. E aí eu Não, sim. achei interessante o que o Pedro falou, porque lá no Novo Testamento, em Atos, a gente vai ver que tem uma passagem que a sombra de Pedro cura, e depois que parece que uma capa, né? Um lenço, alguma coisa passada e tal, e aquilo cura. Então, é de se pensar, né? Não Não, acho que sim, mas o que eu tô dizendo eu não exatamente. acho que as pessoas tenham, sei lá, começaram a adorar aquilo, sabe? Mas aquilo foi uma maneira que as pessoas conheceram o poder de Deus, sabe? Não, não, sim, mas o que Então, eu tô querendo dizer é o seguinte: a partir do momento. Não, eu entendo toda a questão do simbolismo. Só que isso por si só não tem validade. Se o povo judeu, o povo hebreu da época, não entendesse do porquê que eles faziam aquilo, não tinha validade. E é isso mas que eu eles tô não dizendo. entendiam. Eles tanto não entenderam Eles não entendiam quanto porque Deus. estava tudo oculto. Você vai ver que Não, lá em mas é Colossenses, exatamente o isso. próprio Eles Paulo não vai falar assim, entenderam. que as coisas do passado, elas são sombra. O povo judeu não entendia, não é por falta de entendimento ou dureza de coração, é porque, de fato, Deus não queria revelar. Ou você acha que quando Moisés levantou uma serpente, o povo tinha entendido, caramba, um dia um homem vai ser pregado numa cruz e vai ser levantado? Não. E olha que Moisés falou, um dia será levantado, mas o povo não entendia. O povo não entendia nada porque era tudo simbolismo e Jesus, ele estava oculto, totalmente oculto. Por isso que quando ele chegou, escandalizou os fariseus, porque era totalmente diferente do que os fariseus esperavam. Entende? Tipo, era uma coisa totalmente oculta, que estava oculto, e quando se revelou, foi totalmente diferente do que eles esperavam.
Então, o simbolismo apontava para tudo aquilo que Deus faria, mas o povo não entendia, porque não tem como entender uma coisa que vai acontecer no futuro. Você tem, por exemplo, a morte, né, a 10ª praga no Egito, que é a morte dos primogênitos. Beleza, Deus mandou sacrificar um cordeiro, passar um sangue no umbral. Tá, Deus é muito doido, né? Mas o povo fez aquilo por obediência e festeja até hoje a Páscoa. Mas eles foram entender o que era de fato a Páscoa e o que a Páscoa revelava depois que Jesus veio, morreu, e aí você teve a revelação para os apóstolos, que é o sangue nos remindo do nosso pecado, nos livrando da morte, etc. Mas levou o quê? 2000 anos, praticamente, né? 1400 anos, para que fosse revelado, então, o significado de algo que eles continuaram praticando. Entendeu? Então, o povo não entender mesmo. E Não, você tá sim, falando e de é uma por isso coisa que Cristo extremamente foi. importante pro povo. Não, mas aí tem uma contradição. Como é que algo pode ser importante se você não entende? Então, É assim, importante eu porque foi vejo. instituído Mas por a Deus. maioria Deus das mandou. pessoas, Gabi, a maioria das pessoas, elas não têm a sapiência que você tem. Não A tô dizendo maioria isso. das pessoas, Não, elas não, são não, não tô dizendo simples, isso. Eu elas tô são dizendo o donas de seguinte. casa, elas não manjam nada de Não, eu teologia, tô elas nem É dizendo. nesse leram, o ponto. O que eu algumas tô nem dizendo é o sabem ler. seguinte. Não. O que eu tô dizendo é o seguinte. O povo judeu seguia uma série de ritos, obtinha uma série de objetos, correto? Simbologia é importante e aquilo foi importante para eles em determinado momento da história, principalmente para a identificação cultural. Nós estamos Hoje falando mais do aqui. que nunca. E antes também. Então, assim, aquilo foi importante para identificação cultural, separa É sempre o povo importante na separado de história da outras humanidade. nações. Sim, simbolismos são importantes. Agora, quando você traz isso numa esfera espiritual, eles não entenderam aquilo. Deus deixou muito claro que eles não entenderam aquilo e que aquilo não era o objetivo final. Israel não entendeu seu próprio propósito. Eles aderiram todos os símbolos, eles aderiram todos os ritos como povo e nação, cultura, história. Mas espiritualmente, eles não entenderam o significado. E isso ficou muito claro e por isso que Cristo veio e separou Novo e Antigo Exatamente. Testamento. Então, o que eu Naquela estou época. querendo dizer é o seguinte: quando a Igreja Católica, por exemplo, estabelece símbolos que muitas das vezes as pessoas não entendem, ou esses próprios símbolos eles têm aderência espiritual neles próprios, isso para mim não condiz com o Evangelho. Você tá me entendendo? Então, assim, Lógico que condiz. Eu dou um não exemplo. condiz. Não Eu condiz, dou um porque exemplo. Eu dou um exemplo. No Antigo Testamento, eles não entenderam espiritualmente a simbologia dos seus próprios Gabi, símbolos e Jesus usou. Deus não Jesus ama usou isso. esses objetos. Ele usava esses objetos. Então vamos lá. Quando ele foi para Nazaré, que ele foi pregar no próprio, ele foi pregar na própria cidade. Aí ele pegou as escrituras que deram para ele, foi o livro de Isaías, se eu não me engano. Corrijam se eu estiver errado. Aí ele pegou e leu lá, o pessoal ficou puto com ele, vocês sabem a história. Mas quando ele foi pegar para ler, ele fez exatamente o que o costume mandava. Ele não pegou o livro e saiu lendo. Ele pegou, tem uma mãozinha, o Rodrigo Silva fala isso. Tem uma mãozinha de metal que os judeus usam para ler as escrituras, porque eles falam que as escrituras mancham as mãos de tinta. Eles passam essa mãozinha ali em cima. Então, Jesus provavelmente fez isso em respeito ao lugar que ele estava. Ele Sim, respeitou a beleza, escritura, ele novamente respeitou a tradição, simbologias, e mas são isso não faz objetos parte da religiosos. salvação. Não São faz objetos. parte da Mas não é que. Mas a salvação. gente não está discutindo que faz parte da salvação ou não. A gente está Não, mas discutindo o que meu aproxima de ponto está Deus ou sendo não. esse. Mas o meu ponto está sendo esse Não, porque não é esclarecido nos dias de hoje, é isso que eu estou dizendo. E isso deveria ser não. esclarecido, eu ficaria feliz se fosse, O mas não negócio é. não é salvação ou não. O Não, objetivo é fim um não é pouco esse. principal. É sim, Inês, porque hoje em dia, eu tô falando isso, né, Inês, porque eu estou frequentando uma igreja católica e eu estou observando como as coisas funcionam. Aquilo faz parte de uma liturgia de que se você não seguir aquilo, se aquele caminho não for traçado Não, daquele jeito, você não será salvo. não, Você não não, pode não. dizer, você não pode dizer que eu não estou ouvindo A o que eu não estou liturgia, ouvindo lá. não, a liturgia tem outro propósito. Tem gente que cultua a liturgia dentro da igreja católica? Óbvio.
Mas ela Essa tem parte, outro mas o meu propósito, ponto não tá é sendo isso. esse. Se não tiver Liturgia. esclarecimento sobre isso, eu vejo um problema dentro do catolicismo romano. Mas Jesus seguia a liturgia judaica. Então, assim, é de Ótimo, época. e ele não disse que seguindo aquilo todos nós seríamos salvos, mas sim Mas pela fé ninguém nele tá mesmo. falando isso. A gente só tá Mas o falando que meu ponto tá aproxima sendo ou esse desde o afasta de Deus. início. O meu ponto tá Mas sendo ninguém mas, aqui ó, tá falando entenda. sobre salvação. Ninguém. Não, mas eu que trouxe esse ponto, eu trouxe o ponto em mente que o Tá. Pedro falou, e eu trouxe o Não, ponto de que você não quando precisa isso de se missa. transforma, Danés, quando isso se transforma numa forma de intercessão, como você falou, isto é um problema. Eu emendei, eu que trouxe esse ponto, é verdade, eu que trouxe. Mas não pode ser um problema. Na Não pode verdade, ser Mas um na é, verdade tem problema. Uma coisa que nem Jesus mesmo fazendo aplicou no manto. o meio Lembra a termo moça aqui que tocou o do manto dele? Foi os curado. dois pontos, né? Que na verdade, então, esse meio termo que tem você tem o catolicismo que tem um problema e tem os evangélicos que também tem esse problema. e tem também, Por quê? exatamente. Porque tem passagens na Bíblia. Agora, se tem, como que é utilizado isso que é o problema. Então, assim, como a gente já leu, né? Deus, quando instituiu o sábado, por exemplo, ele falou assim, ó, lembra-te do dia de sábado. Era uma lei que já existia, então ele falou, ó, vocês já se perderam, 500 anos de escravo, então o sábado vai ser restaurado de novamente. E quem fosse pego trabalhando no sábado seria morto. Então a forma de Deus educar aquele povo que estava totalmente escravizado, que era outra cultura, é outro tipo de gente, né? Então a forma de se tratar com eles tinha que ser diferente. Então foi nessa forma mais rígida. Então tinha aquela questão de unção, de das coisas e tudo mais. Então Sim. tem toda Eu vou essa dar um questão de exemplo. aprender a cultura cristã, a cultura de Deus mesmo. E aí você vê que não é que é proibido você criar, hoje no Natal vamos fazer um presépio, né? Não, nunca Não foi, é nem. um pecado você montar um presépio, você lembrar do que Exato, aconteceu. Não é uma idolatria você ter isso em casa. Porque o Denis mandou lá que o evangélico vai fazer uma caixinha com o nome. Mas não sim. é isso. A gente pode ter uma nossa casa, na minha casa tem umas A imagens de gente pode Maria, ter os porque a casa símbolos, era do é meu pai, verdade. então tem essas coisas. E eu não vejo problema em ter isso. O problema está no que na forma como você atribui aquilo. Então, só E não vou me só na ajoelhar forma perante como isso, você. E ou não só você na forma. adorando ou você adora esse objeto, ou você ou você extorquindo o povo através de algum objeto, entre aspas, ungido, aí é que está o problema. Então o cristão ele tem que ter esse discernimento de, ó, o que é Aí sim, ungido não pode ser concordo. vendido e o que é imagem não pode ser adorado. Aí a Igreja Católica Exatamente. fala, não, mas a gente não adora imagem, mas beleza, não adora, mas por que que eles tiraram esse mandamento dos 10? Ah, Foi não, mas aí é tirado. outra discussão. É outra Não, discussão, eu mas, Sim, mas concordo ô em Pedro, parte com a agora você discussão. entrou no que eu estou querendo dizer. Por Mas quê? Que você olha, falou, sim, não pode sim, ser atribuído, as pessoas não podem atribuir transcendência, espiritualidade, intercessão, essas coisas, ou pessoas que já se foram, como a sua liderança espiritual não as pode incentivar. E eu que levantei sim, esse sim. ponto quando você falou do problema que existe hoje nas igrejas protestantes, é verdade, as pessoas estão chegando Exatamente. diante de uma arca, por exemplo, pintada de dourado, e ela falou: se eu tocar nisso aqui, é isso aqui que vai. Ó, isso é um problema. Sim. Você tá entendendo? É. Então Mas aí é que eu Tá tá. que quase uma engatei esse umbanda dentro da ponto. igreja evangélica, né? Não, mas isso Existe um aí é que tá, monte. gente. Isso existe em toda Ó, a igreja. vou Não dar um importa exemplo. qual seja. O Inés falou da intercessão dos santos. Isso é um problema, isso não pode. O santo não intercede por ninguém. Não há problema nenhum, não. Ó, deixa Entendeu? eu dar um outro exemplo. Eles estão tudo A Esther morto, tava vai orar pra comigo. quem? Tá tudo morto? Vai orar por Não, quê? Eles estão parem com aguardando o isso. Ó, juízo? Como que eles vão orar pelos outros? Eles estão esperando o julgamento, o juízo no trono branco? Não tem como. a Então, Esther esse tava é o comigo. ponto Deixa que eu eu trouxe, você falar. entendeu, Pedro? Era sobre isso. Tá, ele entendeu, mas deixa eu Fala falar aí, uma Denis. coisa. A gente tava eu e a Esther lá na igreja de São Judas. Todo mundo aqui conhece a igreja de São Judas. Aí, tipo, lá tem umas imagens de Jesus, tal, não sei o quê. Beleza. Vira e mexe, chega uma senhorinha, um senhorzinho, bem simples, tal. Chega lá, toca na imagem de Jesus e se emociona.
entendeu? Sair de lá chorando, tal, não sei o quê. É muito comum isso. É muito comum isso. Por quê? Porque aquilo é uma forma da pessoa materializar aquilo que ela conhece das histórias, que ela ouviu às vezes de pai, de mãe, entendeu? Não é um culto a um objeto. Aquilo ali é uma forma da pessoa enxergar aquilo que falam pra ela que é Jesus. Então, para mim, eu não preciso disso. Eu sei quem é Jesus porque eu li as escrituras. Mas não é todo mundo que é capaz de ler e discernir corretamente as escrituras. Você entendeu? E por isso que a Igreja Católica ela é formada por 3 partes. 1, o manual de instrução. 2, a ordem. E 3, as escrituras. Porque não, com um só deles, você não faz nada. Se eu pegar só o manual de instruções, jogar fora as escrituras e jogar fora a ordem, não tem nada. Entendeu? E o que uma igreja dessa traz é uma familiaridade para uma pessoa que ela chega e fala, poxa, eu vou lá naquele templo porque Jesus está lá. Então ela vê naquela imagem de Jesus o próprio Cristo. E assim, tipo, eu não preciso, vocês não precisam disso, a Esther, Errado. provavelmente se a gente viajar pro meio do cafundé do deserto, a gente vai estar de boa, entendeu? Se a gente tiver com celular, a gente vai estar com o aplicativo de Bíblia, a gente consegue ler e tal. Agora, uma pessoa simples, que não vai ter esse acesso, ela precisa para ela, entendeu? Eles sentem essa necessidade. Vai ver, observa isso, entra numa igreja desse tipo e observa essas pessoas Mas chegando, aí as você pessoas tá mais simples. falando do simbolismo. Se fosse simbolismo, Mas tá ninguém tudo tá bem. É ganhando diferente. dinheiro em cima dessas pessoas, você entendeu? Tem, lógico, tem um cofre de dízimo do lado da imagem? Tem, mas deposita quem quer. Ninguém tá obrigando ninguém a pagar pra ir lá ver a imagem. Eu já visitei várias dessas igrejas aí, nunca coloquei R$ 1 dentro dessas caixinhas, mas tem a caixinha do lado, lá tem o santo tal, e tem a caixinha do lado. Você rezou pro santo tal, foi curado tal, não sei o que, você coloca o dinheiro na caixinha do lado em agradecimento. E é uma oferta a Deus no final das contas. Então, assim, demorou também pra eu entender isso, entendeu? Demorou. Eu tinha também uma visão parecida com a de vocês e tal. Mas, enfim, esse é o meu ponto de vista, né? Eu não vou mudar a opinião de ninguém. E outra, vamos lá, só pra gente concluir o de hoje, que hoje foi longe, hein? Hoje vocês estão afiados, muito afiados. Eu mandei um mapinha aí no grupo para vocês visualizarem esse trecho que a gente acabou de ler, que é o último trecho, de Genezaré. Então, olha que interessante. O mar que eles estavam é esse mar aí, que é o mar de. Como é que chama? Vou pegar aqui. É o Lago de Genezaré. É esse lugar que eles estavam. Olha o nome das cidades que ficam em volta: Cafarnaum, Sim. Gérsesa, Betsaída, Magdala. Olha só, que interessante. Não é? Sim. Então foi aí que eles estavam de barquinho e que aconteceu toda essa história aí. Por vias de visitação, ninguém vai cultuar esse lago, tá, Gabi? A gente não vai chegar em volta, fazer um culto em volta do lago, começar a louvar o lago. Mas se eu for para Jerusalém um dia, que é uma coisa que eu pretendo fazer, ali em Israel, com certeza eu vou querer visitar esse lago. E esse lago vai ter um significado para mim diferente do que para pessoas que não são cristãos. E tá tudo bem. Simbolismo. Simbolismo, todos Pois é, nós. Também depende. exatamente. Você é uma pessoa que entende isso. A gente só precisa replicar esse entendimento aos demais, como o Pedro entendeu e complementou comigo. Mas as pessoas mais simples é mais complicado, é um caso diferente. Talvez eu, nem você, e nem o Não. Pedro, e nem a Esther tenha a expertise de lidar com pessoas que são muito simples e que precisam Mas o reforçar sua fé. evangelho é simples para elas também. Não, não fica preocupado, não, que o evangelho também Tô falando de gente que não chega para sabe elas. ler, você Não, entendeu? também. Sim, também. Se você explicar para uma pessoa, igual o eunuco falou,
como eu posso entender, né? O Pedro me corrige se eu estiver falando errado. Como eu posso entender se ninguém me ensinar, né? O eunuco. E se nós ensinarmos as pessoas que não lê, não enxerga, e não enxerga, não ouve, dá em braille pra ela entende sim. Explica pra ela, fale pra ela que ela entende sim. Não fique preocupado quanto à simplicidade do evangelho não alcançar essas pessoas e precisar de meios intermediários. Chega assim, não se preocupe com isso não. Bom, reflita sobre isso. Tem gente que é cega que não sabe braille. Inclusive, muita gente cega não sabe braille. Da Inês. Braille, o braille, ele é uma linguagem para os cegos que ele é muito específico e a pessoa precisa de um certo treinamento que nem todos têm. Não tem problema, a graça os alcançará de alguma forma, porque Deus é justo. Enfim, é Não se isso, preocupe gente. com isso. Mas, Mas, algo gente, mais? Alguém quer foi fazer muito mais bom. observações? Não, por hoje tá bom. Tá bom já, né? É porque, Concordo. eu vim aqui, é uma confusão, né, Pedro? Bom. É bom assim quando a turma tá participativa, né? Quando a É. turma tá menos participativa, não é Não, tão foi bom. bom. Então é isso. Maravilha. Próxima semana, se tudo der certo, capítulo 15. 15, Tchau, né? pessoal. Falou, pessoal. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa gente. noite. Falou. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.